E o Otaviano, ele tem algo muito verdadeiro, de interesse mesmo pelo outro, amor ao próximo, que eu acho muito legal. Teve uma fase na vida dele que foi a fase mais difícil da vida, que ele tava fazendo uma cirurgia. Literalmente. A separação da Flávia. Nossa, isso a gente não ia contar a separação da Flávia. Poxa. primeira Brincadeira. Ok. Meu louco, ok. Não, outro Veja. bordão. Ok. Ó, tá vendo até o... Que foi a operação dele, né? Ele, pra entrar na mesa na cirurgia, eu não tinha nada com ele ainda de negócio. De repente, Vilela, chega um WhatsApp DDD 21, Flávia Alessandra, você tá sabendo do Otaviano? Ele tá fazendo uma cirurgia muito séria, ele vai ficar muitos dias sem se comunicar. Falei, caramba, cara, acho que roubaram o celular do Otaviano. Então, sabe esse negócio de trote, né? Sei. Você achou que era trote? Eu achei que era, mas ó, ele com tanto interesse... Era o celular da Flávia, que ele não sabia. Ele não tinha o celular da Flávia. E ele com tanto interesse, você vê a preocupação dele em a Flávia dar feedback. Que ele ia ficar muito tempo sem se comunicar. Então, ele tem um interesse pelo outro. Uma preocupação. É genuíno mesmo. Ou não comunicar, porque eu falei, não é não comunicar de não fazer amigos, mas era de meu sócio. Claro, tem que saber. Né? Era um futuro sócio, não era sócio ainda. Era futuro. Mesmo, a gente tava numa diligência. Eu tava Exatamente. pesquisando os 7 milhões dele, sei onde que tava. Pagou, não pagou? Pagou, não pagou? Mas foi importante, eu senti sinto essa atenção. Hoje me ligou uma pessoa, que eu não vou abrir o nome, obviamente, trabalhou comigo muitos anos e passando por uma fase muito desafiadora. E ela pediu uma ajuda, eu ajudei. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Acho que nós temos que ser ouvidos, parar, olhar e escutar. Essa frase está aqui na frente, para mim, é a minha essência da vida. Pare, olhe e escute. Eu estou o tempo todo fazendo isso. E o que aconteceu depois disso aqui foi lindo. Do que? Da cirurgia, você tá falando? Da cirurgia, porque eu sobrevivi. Eu sobrevivi e entendi o tamanho da minha presença na vida de tantas pessoas que eu nunca vi na minha vida, ou que eu, de certa maneira, influenciei, emocionei. Lembra a Luz que estava aqui? Quantas vezes eu iluminei pessoas que eu nunca imaginei? Eu não esqueço jamais quando você falou, eu não sei, a matéria foi parar no Fantástico, né? A minha entrevista depois da cirurgia, e aí gerou um impacto não só sobre o que aconteceu comigo em termos de saúde, mas como as pessoas estavam levando as suas vidas. Eu gerei uma reflexão sobre isso. E desde então, eu me prestei um serviço, eu brinco que eu virei o SAC, o Serviço de Atendimento ao Coração. Olha isso. Porque a minha atenção, eu tinha uma saúde plena. Se você olhar meu exame de sangue do dia da cirurgia, você fala assim, meu estado físico, super ativo, eu disse, Otaviano, não tem nada, o que tá fazendo aqui? Então. Era uma peça que nasceu comigo, que de uma hora para outra deu um BO e virou uma bomba relógio dentro de mim. E podia explodir a qualquer momento. Então, imagina, qualquer pessoa pode viver isso. Não tinha um sintoma, não tinha nada. Então eu estava seguindo uma vida como se nada tivesse para me gerar uma preocupação. Enfim, depois disso, as pessoas começaram a meio que conectar comigo de uma outra maneira. Otaviano, você sempre me emocionou, etc e tal. Eu tô vivendo a mesma coisa que você. Meu marido tá com um negócio. Fulano tá com isso aqui. Otaviano, me ajuda. Você escolheu qual válvula? Você tá vendo... Cara, começou a vir uma enxurrada de pessoas. O aumento de ecocardiogramas depois da minha cirurgia foi impressionante. O que a comunicação não faz. Porque depois que eu fiz a cirurgia, eu resolvi comunicar todo mundo. Depois que eu tive a alta, depois que eu salvei-me, os médicos me salvaram, a ciência me salvou, o amor da minha família, Deus é acima de tudo, eu falei, eu preciso agora transportar essa notícia, essa missão, comunicar o que aconteceu, para ver se de alguma maneira eu consigo influenciar as pessoas também sobre um outro aspecto. Porque se eu que tenho condições, se eu que tenho um rol de informações, se eu que sou super antenado, sou muito equilibrado na minha vida em termos de qualidade de vida e farra da vida, bebo também, como também, faço minha farra da vida, perco noites me dançando com a Flávia. Eu falei, é preciso as pessoas entenderem que elas podem estar vivendo algo parecido. Eu comecei a impactar as pessoas. E aí que veio a beleza. Até hoje eu falo com pessoas que eu nunca vi na minha vida que falam assim, tá vendo, me ajuda nisso aqui, porque eu não sei, sua recuperação, como está sendo? Eu falo assim, me liga. As pessoas não acreditam. Como assim? Me ligue. As pessoas me ligam. Eu já falei com mais de 100 pessoas. Eu estou falando pela primeira vez isso. Calma. Caraca, eu não sei se eu devia estar falando, não, porque relaxa, parece que... O que eu falei com gente de Portugal, no Natal agora, uma família mandou uma mensagem de pessoas que eu... Uma família que você não conhecia, alguém que mandou uma mensagem. Mandou mensagem, eu falei com a esposa, falei com o cara que estava com medo de fazer a cirurgia e eu encorajei elas com a minha positividade. Alguém que mandou uma mensagem, falou, alguém aqui vai fazer essa cirurgia... E quer falar com você, meu marido, minha esposa. Tenho vários exemplos. Eu estava outro dia na MS, uma farmacêutica, uma das maiores, a maior do Brasil, fazendo uma live lá,
no local de saúde, que fala de remédios, que fala de tratamento, tem esse no seu core business da história, na seu propósito de vida. Fizemos lá, junto com a turma, a família Sanches. Eu tô lá no restaurante com eles, no buffet, batendo um papo. E de repente, eu vou lá servir-me no buffet, no restaurante, um cara encosta comigo assim, tá vendo, tudo bem, tudo bem. E começou assim, eu preciso muito te conhecer, porque você ajudou muito a minha família. E eu, opa, você trabalha aqui? Não, eu tô junto eu sou um fornecedor deles. Me chamou num canto. E eu falei, caraca, ele está se emocionando. De verdade, o que está acontecendo? Você falou com a minha esposa fez uma cirurgia igual a sua, e se não fosse você nos surpreendeu, ela pediu para te ligar, Cara. você pediu para ela ligar para você ligou para ela falou contigo, você ficou 1 hora no telefone, e eu fiquei 1 hora. Eu fico 1 hora com as pessoas no telefone, falando desde o pijama que a pessoa tem que comprar, Você tá brincando. Olha que... até... Você imagina pra pessoa que tá super preocupada saber, ó, ele passou pela cirurgia, tá bem, Exato. tá me acalmando, tá explicando. Não, como tem que é. gente que Louvável. não quer fazer a cirurgia, que aí o marido me liga, tá com medo. Teve gente que teve... E tem que fazer, né? Tem que fazer. Dependendo da sua... Claro que cada pessoa é uma pessoa e tem um médico para dizer go ou no go. Mas normalmente. Mas tem- normalmente tem que fazer. Porque se você ainda... Não, teve exemplo de pessoas que eu falei que eu não... Gente poderosa que me ligou, que eu nem sabia que era poderosa. Que eu falei com a esposa da pessoa de... ia passar pelo. Que ia passar e a pessoa fala assim, a minha esposa falou com você, meu marido falou com você. Teve situações que eu imagino que eu não vivi tanto. Claro que eu tinha minhas 2 filhas, eu tinha a Flávia, minha família, minha história. Mas teve pessoas assim que tá vendo, eu tenho uma série de outras condições de saúde que vão além do que somente a física, que é física, é mecânica isso aqui. E o que eu preciso estar atento, minha esposa tá grávida. Vai nascer daqui a 30 dias, daqui a 3 meses e eu tenho que fazer a cirurgia agora. Eu não sei se eu vou ver minha filha nascendo. Putz. O que eu faço? Eu não quero fazer, eu quero ver ela nascendo, mas ao mesmo tempo eu posso morrer até ela. Ai, cara. Olha a Me liga, pressão, né? me liga. Meu. E aí eu gero para ele a positividade, porque as pessoas acham que o aneurisma da aorta, que foi o que eu tive, e a questão da válvula bicúspide parece ser uma coisa rara, única, como se fosse algo que eu fui o sorteado do rolê Pra sobreviver. para sobreviver. No Brasil existem hoje estatísticas que mostram como nós da medicina, como todos da medicina, estamos preparados para essa cirurgia, e como todo dia se faz essa cirurgia. Então, assim, é preciso que as pessoas assim, saibam disso absolutamente. Essa cirurgia, tantas outras, o Brasil tem uma capacidade gigantesca de salvar vidas dia após dia. Tem o risco cirúrgico, tem o risco cirúrgico. Sempre tem. Sempre tem. E tem pessoas que têm outras comorbidades, tem as pessoas que têm outras condições de saúde que podem aumentar esse risco cirúrgico. E psicologicamente a cirurgia mata antes de você deitar na mesa. E isso que acontece com todo mundo. E graças a Deus eu quase morri antes de chegar na mesa. Porque você morre Ah, você tá psicologicamente. falando nesse sentido de Medo. mentalmente. É. Eu tive muita coragem em fazer a cirurgia, porque eu descobri um dia antes do aniversário da Flávia. Você não teve outra pessoa pra te acalmar ou falar como era o procedimento? Teve essa. Teve. O papel que você fez, alguém fez pra você? Não, eu fui aterrorizado pro médico com Ah, a é? notícia de um ecocardiograma que parecia que eu não ia morrer. Era uma coisa rara. Na minha cabeça, a gente alimenta que assim, Claro. eu sou o sorteado do rolê pra morrer. Com esse negócio que nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí, quando o médico fala, eu falei assim, mas o risco disso é 40%. Que 40%, 50%? É o risco cirúrgico. Algumas pessoas se alimentam monstros. Uau. E você fala, vou abrir. Realmente, não é uma questão, coisa física fácil de imaginar. O Porque cara você vai abrir aqui, né? bate a mão no seu peito aqui. É um osso. É Chama duro. externo. Como é que você rompe isso aqui? Como é que você abre? Você não vê, você não sente. A cirurgia que durou 8 horas e tanto pra mim durou 15 segundos. É, você fechou o olho. Fechei o olho, acorda. Eu já tô. Tá vendo? Você tá me ouvindo? Eu tô com tubo aqui. Aí você acorda, você tá com tubo, você tá no UTI já. Então, assim, quando eu falei com o Roberto Calil, meu médico, meu grande médico, ele falou assim, ó, Fábio Jatene, os maiores, junto com o Rami Zamba, a equipe do hospital faz isso dia após Aliás, dia. já tem um cara que a gente precisa trazer aqui, né? O Fabião é filho de quem é filho, da consagrada Dib Jatene. Ele tem uma bênção gigantesca na mão. É lógico que é divino, é milagroso que o que a gente vive e acredita numa coisa divina, Deus, eu acredito e tenho certeza que foi ele que mandou um sinalzinho. Eu só descobri o que eu tinha porque tinha uma dorzinha aqui atrás que nada tinha a ver com a minha condição física.
Foi isso que te levou a descobrir isso? Falei, caraca, eu já sabia que eu tinha, mas eu não levei a sério da evolução. Eu não tinha nascido com a válvula bicúspide. Você já sabia. A válvula. Mas eu não sabia da condição dela poder... Eu lembro de um exame de 2000 e tanto atrás que um médico falou pra mim, um cardiologista, fica atento a essa válvula. Eu lembro que era só isso. Uau. Fica atento a essa válvula só, não compromete nada agora, mas fica atento a ela. Mas eu não O lembrava. esporte atrapalhava alguma coisa? Porque a válvula chama válvula tricúspide. A original chama válvula tricúspide. São 3 pazinhas assim. O que essa válvula faz? Ela controla a passagem do sangue para a aorta ascendente. A minha e várias O sangue pessoas limpo nascem... ou limpo? O sangue sujo ou limpo? Limpinho, o sangue normal do corpo. Tá. Ela só faz o fluxo passar para a aorta. Com 2 pazinhas, ela tem uma certa desregulagem nesse compasso e o sangue pode ir batendo na parede da aorta. E pode ir inchando, gerando o que chamam de aneurisma, que é o inchaço da veia, o inchaço da aorta, da artéria. E o meu ficou com várias pessoas, com a válvula bicúspide, vai tendo essa questão física, mecânica da aorta e aumentando. E tem uma hora que ela fica muito fina, como se fosse uma bexiga, um papo de peru, como diria o nosso amigo. E tem que fazer o quê? Papo de peru. Aí você tem que, dependendo do tamanho da milimetragem dos milímetros. A minha estava com, em alguns momentos, 5,8, o diâmetro 5. Se você ver a O foto. normal é o quê? Normal, não sei o que quer dizer normal, mas o meu estava em 2,8 em alguns momentos, há 10 anos atrás, e eu estava em quase 5. Tá. Dobrou. Dobrou. Uau. Então, assim, é um papo de peru na sua bexiga, no seu estado mais fininho. Você faz só isso, ó, ela explode. E o que explode? Sangue no seu tórax. E aí é BO. É BO. Aí não tem o que fazer. As pessoas, se você estiver em frente a um hospital, você vai chegar lá, se as pessoas não sabem do seu caso, vão achar que é um infarto, achar que é um AVC, achar que é uma... Não dá tempo, né? Não dá tempo, as pessoas não conseguem decifrar. Enfim, mas quando eu cheguei no médico, a minha válvula bicúspide foi trocada, a gente troca essa válvula e muda a intersecção, essa que estava inchada, você troca por um tubo artificial, eu não vou lembrar agora qual o nome, eu tenho até hoje, eu tenho uma caixinha guardado, o tubinho, a válvula minha, eu tenho guardado bonitinho lá. E aí você troca essa intersecção e troca a válvula em vida normal. Pô. É vida normal, vida normal. Eu tenho uma vida normal, absolutamente. Eu lembro quando o Fábio Jatene sentou na minha frente e ele falou assim, tá vendo? Junto com a minha mãe, a Flávia, minhas filhas, a gente sentou no dia anterior, no quarto, na cirurgia, e ele virou assim para mim, dia de pergunta, temos que escolher a válvula que tem entre a mecânica e a biológica. E você tem alguns detalhes específicos da sua condição. Aí você tem que tomar decisão. Uma é assim, outra é assado. Você vai fazendo um monte de perguntas e assim por diante. Cada um tem que fazer a sua escolha. E as pessoas me perguntam qual válvula você escolheu. Aí você vai relatando. Sei. Mas não é um papo para se falar aqui agora porque tem uma série de especificidades. É muito técnico. E aí só sei que nesse dia o Fábio falou assim, olha, vamos já deixar uma coisa clara. Pode perguntar o que vocês quiserem. Se o Otaviano pode isso, pode aquilo, pode... Eu já vou responder. Pode. Vai, faça. Como assim? Posso comer isso depois da cirurgia? Posso fazer... Posso fazer sexo? Tudo. Só que o que acontece? Você faz uma cirurgia em que abre isso aqui. A única atenção que você tem que ter, no meu caso, é que aqui é uma cirurgia que por fora é um risco. Mas por dentro são 20 grampos aqui que estão juntando esse osso de novo. Cara. Ou seja, você não pode fazer que é o mesmo princípio. Se eu tivesse o supino fazendo com isso aqui, com aneurisma, durante muito tempo, poderia romper. Entendi. Uau. Então, assim, É a mesma coisa. É a mesma coisa, agora é a cicatrização. Então você tem que tomar cuidado com a cicatrização. Mas eu no 4º dia já estava saindo da UTI, porque eu sempre fui atleta, sempre cuidei de mim, sempre tive uma vida muito equilibrada. Então, cada pessoa é uma pessoa. Mas eu dou dica de, por exemplo, pijama de botão. Você não consegue colocar, você não pode levantar o braço. Se você sabe que a sua cirurgia daqui a 3 meses, fortaleça as suas costas, que você vai ficar muito tempo a sua lombar, você vai ficar dormindo durante pelo menos uns 35, 40 dias. Você não vira de lado para dormir. Putz. Se dormir de lado é BO, porque aí vira isso. Então, no osso aqui, né, vira essa loucura. Então, a cicatrização não pode virar de lado. Então, você tem que dormir pelo menos uns 20 dias, 30 dias, 40 dias olhando para cima. Então, se você não está acostumado com essa posição, trate de fortalecer suas costas. Outra coisa que eu falo, compre uma almofadinha para você colocar aqui, para você apertar. Porque a verdade é que eu sou sempre brincalhão. Apertar? Por quê? Se você tosse sem querer, o que acontece? O peito faz isso. Com a cicatrização, dói. Dói assim. Eu, quando podia rir, a galera começava a fazer piada no quarto. Para, não posso rir. Aí eu usava a almofada para apertar. Então, a almofadinha ou a rosquinha donuts, como eu brinco,
detalhes que só quem vive isso sabe o valor de aí, só para quem pode compartilhar essa experiência. E eu já estou transformando isso aqui numa coisa importantíssima. São detalhes que seu médico vai na hora te recomendar. E eu falo muito sobre a positividade. A doença começa antes, a morte começa antes, a cirurgia começa Não se entregar, antes. né? Não se entregar, não negativar. E eu também falo, não só para você cuidar da sua saúde, mas saber se de peito aberto, literalmente. Até criei uma palestra para continuar falando sobre isso, chamada de peito aberto, que eu falo, qual é a vida que você está levando? Porque a vida que me sobrava era de um mês. É. A vida que me sobrou foi de um mês. E aí eu comecei a ficar negativo no início, como todo mundo fica. Até o momento em que eu falei, eu não tenho, daqui a 15 dias eu estou fazendo a cirurgia, virou a última vez para tudo. Última vez do balé da minha filha, última vez com meus pais ali, última vez do aniversário da Flávia, última vez que eu vou ver isso, aquilo. E eu estava ficando muito down. E foi quando eu falei, gente, peraí, eu vou abrir meu peito daqui a 15 dias. Já tô morrendo antes, né? Já estou morrendo, eu tenho que positivar a timeline e fiz uma reflexão. E aí, você viveu de peito aberto, Taviano? Agora que você vai abrir seu peito, vamos fazer uma reflexão aqui, vai eu e você, olhando para o espelho. E é um convite que eu faço todo mundo a fazer, a refletir. Você está vivendo de peito aberto, você está realizando seus sonhos, você está indo conquistar a sua mina, você está perdendo a timidez para realizar seus sonhos, você está priorizando sua família, o amor da sua vida, está se priorizando, está fazendo o que você acha que tem propósito para fazer. Então, quando eu fiz essa reflexão, eu fiz um grande check da vida. Check. Falei, cara, eu vivi, realizei meu sonho, meus sonhos daquele garoto que imitava milkshake. Fui parar na TV aberta, no horário nobre. Realizei meus sonhos, tenho uma família linda, uma esposa maravilhosa. Foi enganada há 20 anos, mas ela é... Não sabe onde tá se metendo. Exatamente. E aí, a hora que eu descobri que eu tinha vivido, me deu uma positividade muito grande. Mas não é só porque eu vivi, é porque eu também desejava continuar sobrevivendo. E é isso que as pessoas têm que entender. A cirurgia vai fazer você viver mais ainda. A cirurgia no Brasil hoje é extremamente desenvolvida, então viva de peito aberto.